A literatura médica diz que pedofilia é uma doença, tá? E não tem cura. A delegada Graciela, hoje deputada enquanto delegada, eu tive uma conversa com ela que eu não me esqueço disso, quando houve um caso de pedofilia desses revoltantes. E eu fui ler o que era pedofilia. E a pedofilia não acomete somente homens, não. Mulheres também são pedófilas. E eu perguntei à delegada quantos casos de pedofilia feminina havia sido registrado na Delegacia de Defesa da Mulher desde sua criação. E a doutora Graciela foi buscar nos registros, nunca em Franca havia sido registrado um caso de pedofilia feminina. Tá? Mas a literatura médica diz que essa é uma doença masculina e feminina. Dia desses, assistindo um desses telejornais que eu não vou me lembrar agora, foi registrado o caso de pedofilia feminina. A tia abusava do menininho, da criança de 4 anos. E foi pego pelas câmeras que os pais tinham colocado na residência. Foi o primeiro que eu vi, pelo menos da divulgação, durante toda a minha história profissional. Antes disso, nunca tinha visto ser registrado. Pedofilia não tem cura. É bom que se esclareça isso. E agora mesmo, aqui em Franca, a polícia prendeu na casa de um professor pendrives, HDs, com fotos de crianças nuas e tem até imagens transando com crianças e etc e tal, só que não vão fazer realmente a perícia para saber se era ele que estava abusando dessas crianças ou não. Tá? E toda vez que a gente fala isso, as opiniões são iguais à do Vanderlei, tá? A favor da castração. Alguns falam da castração química, outros da castração verdadeira mesmo e tal, né? De cortar os testículos e etc e tal. Ontem, um safado que é padrasto, nesse caso, de 44 anos, foi preso pela polícia lá no Jardim Cambuí, depois de violentar e estuprar a enteada de 10 aninhos de idade. E que ainda essa criança possui deficiência mental. E não fala. Durante a tarde, a família chegou, os familiares chegou, e ela fez gestos que teria sido violentada por esse desgraçado. Como todo covarde, ele fugiu, se escondeu na mata ali no fundo, mas a polícia conseguiu capturá-lo. Foi levado para a delegacia. A criança passou pelos exames
constatou o estupro e ele foi recolhido ao presídio, por enquanto, do Jardim Guanabara. Agora, deixa eu dar só uma explicação para as pessoas. Isso é revoltante, isso é nojento, é asqueroso. E todo mundo fala isso. Não, sabe, tem que castrar, ou a castração química. Isso não resolve. Eles vão continuar abusando, porque vão pegar uma pena, daqui a pouquinho está na rua, e vão continuar fazendo. E vão fazer, mesmo se estivesse feito a castração de qualquer forma. Porque eles, na mentalidade deles, é essa. Eles vão fazer com os dedos, eles vão fazer com a língua, eles vão arrumar uma outra forma e vão continuar fazendo. Então esse negócio de castrar não vai resolver, porque, como eu disse, pedofilia é, segundo a literatura médica, uma doença e não tem cura. E é um erro. Autua o desgraçado em flagrante, ele vai passar um tempo preso e aquela cultura de antigamente não existe mais. E colocava lá os presos, fazia. Não existe mais isso. Ele está no presídio do Guanabara, ele não foi colocado no CDP ou na penitenciária, numa cela separada, porque o Estado tem que manter a integridade física dele, mesmo que ele não fez isso com a criança. E agora tem presídios específicos para esse tipo de coisa, para esse tipo de crime. Eles não são colocados mais junto com os demais presos. Tá? Porque eu sou do tempo, enquanto eu colocava dentro da cadeia, ainda aqui no Guanabara, e já ficava esperando. Na 15, 20 minutos, já estava gritando por socorro, tinha que levar uma ambulância, porque os presos davam um jeito. Isso não acontece mais. Então, isso é história do passado e não pode acontecer. O que fazer? Bom, isso para mim é crime hediondo. E para mim, e aí tem as minhas contradições, inclusive religiosas, isso para mim é pena de morte. Porque ele não tem conserto, ele não tem correção. No Brasil não tem prisão perpétua. Então as pessoas precisam entender isso. E vou voltar ao assunto aqui: pedofilia é acometido por mulher também. Acontece que nós temos a cultura do machismo. Quando se pega lá uma mulher brincando com o bingolim do menino, principalmente o pai fica todo orgulhoso, machão, não sei o que e tal. Já gosta de mulher. Sabe o tamanho do trauma que pode causar nessa criança? Que em determinada fase ela pode criar aí, né, a tal da misoginia, o ódio à mulher, porque foi abusado por ela, sem ter a sua idade, sem entender aquilo. E me foi relatado por uma pessoa o seguinte:
Minha mãe, nós morávamos lá na fazenda, nós éramos em 11 filhos, e minha mãe proibiu a babá, a empregada, de dar banho nas crianças. Porque a mãe dela havia pego essa mulher brincando com os meninos, crianças ainda. Só que não foi registrado nada, não foi feito a queixa. E não tenho que minimizar. Pedofilia é crime, tanto contra a menina ou contra o menino, tanto praticado por mulheres ou por homens. E se é uma doença, como diz a literatura médica, não tem cura, é incurável. E vai acontecer de novo. Vai cumprir a pena, a castração. Vai utilizar outras formas de abusar das crianças. Que a cara dele é a criança. O Eliel diz, boa tarde, Bomba. Tanto as escolas como os pais precisam ensinar, principalmente os adolescentes, sobre educação sexual. Eliel, a educação sexual, sabe, ela é mais importante na escola do que em casa. Tá? Que se você tem um pai abusivo em casa, pai abusador em casa, ele não vai ensinar para a criança. E na escola, se tiver alguém preparado, ele vai ouvir a criança que está sendo abusada.